gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, minha amiga dona de casa. Muito bom dia, paz e alegria para você. Pois não, nós sempre abrimos o programa e falamos das chuvas, né? E que a meteorologia sempre prevê uma chuvinha na parte da tarde. E ontem nós tivemos uma chuva muito grande aqui em Minas Gerais, lá na cidade de Capelinha, né? Cidade de Capelinha, lá no Vale de Jequitinhonha, também aqui pertinho de Belo Horizonte, em Mateus Leme, em Azurita. Azurita é uma pequena localidade que, quando você sai de Mateus Leme, você passa em Azurita, indo para Itaúna, né? E Azurita teve a sua importância, porque era lá que o trem chegava e ia de ré para Pará de Minas, né? Porque Pará de Minas ele recebia a linha que vinha de Azurita. E a linha que andava pelo centro-oeste de Minas Gerais. E tinha sua importância. Depois que o trem praticamente deixou de correr, né, o trem de passageiro, mas Azurita continuou sendo uma localidade muito gostosa, que você vai para Itaúna, passa por Azurita. E ontem Azurita teve problemas seríssimos com a chuva, como teve também Capelinha, né? E hoje a meteorologia continua prevendo chuvas para a tarde e uma temperatura que pode chegar a 28 graus em Belo Horizonte. Mas fortes chuvas causaram deslizamentos e inundações em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Até o momento, 39 mortos foram confirmados e muitas pessoas seguem desaparecidas. Quem fala sobre isso é o André Cristino. André? Dezenas de pessoas morreram e muitas outras continuam desaparecidas depois de fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O cenário na cidade imperial é de destruição completa, enquanto moradores contabilizam os prejuízos e os trabalhos de buscas continuam. Em menos de 6 horas, alguns pontos receberam até 260 milímetros de chuva, volume acima do esperado para todo o mês de fevereiro. A tragédia lembra janeiro de 2011, quando mais de 900 pessoas morreram na região após fortes chuvas em Petrópolis e cidades vizinhas de Nova Friburgo, Itaipava e Teresópolis. Pois é, na vez passada nós tivemos um problema gravíssimo na cidade de Petrópolis, né? E mais uma vez são as residências que estão em locais inadequados, né? Quando a água desce, leva tudo, né? E aí vai para as partes baixas. As partes baixas sofrem muito porque é barro, água, né? E muita coisa. A cidade de Petrópolis é uma cidade muito bonita, muito gostosa, chamada Cidade Imperial. Fico me lembrando que eu li sobre a vida do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, desde quando assumiu a presidência, ele gostava muito de Petrópolis. E ele estava indo um dia, uma noite, para Petrópolis e uma pedra rolou em cima da estrada e caiu em cima do carro dele. Ele quebrou perna, teve um problema sério, né? Quase morreu. Né? Quer dizer, a região ela é perigosa, principalmente em épocas de chuva, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lúcen você encontra em todas as drogarias e farmácias do Brasil. A síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é considerada doença ocupacional desde o dia 1º de janeiro, após a inclusão na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Quem fala sobre isso é a Ana Elisiário. Ana. A síndrome de burnout, conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, entrou na classificação internacional de doenças reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Essa síndrome que se caracteriza, hoje foi traduzida, né? O termo burnout é o termo chamuscado, né? Por exaustão profissional. Exaustão profissional, ele é caracterizado principalmente por uma diminuição da produtividade, um aumento do quadro de ansiedade, de tristeza, de mal-estar das pessoas, né? Uma falta de ânimo. De acordo com a Associação Internacional de Gestão do Estresse, só antes da pandemia, mais de 33 milhões de pessoas sofriam com a doença no Brasil.
que eu tenho que aprender com isso para que eu possa seguir adiante? Quais são as lições que eu tenho que obter? E dentro dessa questão, eu começo a lidar melhor com a pressão que eu tenho. Agora, existe uma pressão que acontece no mundo corporativo e que, às vezes, acaba sendo desumano, né? Por quê? Porque você começa a criar metas irreais, metas sem sentido, né? Você começa a ter cobranças desproporcionais. Eu passei por uma série de humilhações e situações complicadas no trabalho, mas eu não entendi aquilo. 5 anos depois, em 2015, eu fui descobrir um novo episódio. Eu trabalhava no serviço público, né, num órgão público, e também enfrentava problemas com um chefe que abusava nas relações profissionais. E aí, um dia eu tive uma crise muito forte, de achar que eu ia ter um infarto, porque eu sentia a minha mão formigando e o coração muito acelerado. O burnout é uma doença silenciosa que vai invadindo você e as pessoas não veem, porque você pode estar sorrindo às vezes num encontro de amigos, mas está incapaz de trabalhar porque aquilo te dá algum gatilho psicológico. A doença do esgotamento profissional pode servir de alerta para os empregadores. O que causa a síndrome de Burnout? Ou síndrome de esgotamento, né, do esgotamento? É exatamente o ambiente de trabalho. E por isso mesmo que acaba por gerar muitas consequências e muitas obrigações para as empresas, né? Se é uma doença que vai ser gerada dentro do ambiente de trabalho, é preciso que o patrão, que o empregador, cuide desse ambiente de trabalho, que ele passe a respeitar e passe a criar medidas preventivas para que seus empregados não adoeçam. O maior patrimônio da empresa é o seu colaborador. A relação patrão-empregado não é uma relação de subserviência, de servidão, nem de escravidão. É uma relação de colaboração, porque se o seu empregado trabalha feliz, ele vai te render mais. Pois é, a síndrome de Burnout é um negócio impressionante, porque tem muita gente, infelizmente, que sofre problemas no seu ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho deve ser um lugar gostoso, ótimo de você viver nele, né? Então, eu acho que cada empresa tem que cuidar muito desse ambiente gostoso para que as pessoas se sintam bem trabalhando, né? Outro dia, um sujeito chegou para mim e falou assim: eu sou muito infeliz porque eu faço o que eu não gosto. Eu disse, então, por que você faz? Porque eu preciso do dinheiro para sobreviver, então eu preciso do emprego. Quer dizer, a pessoa mesmo não gostando do que faz, tem que trabalhar com amor, com vontade de acertar, com vontade de fazer o melhor, não é verdade? É isso que faz da gente, isso que faz um bom local de trabalho para todo mundo, né? Pois é isso aí. E eu quero dizer a vocês o seguinte: o governador Romeu Zema, nos últimos dias, está preocupado com a sua candidatura a governador, porque ele tem que buscar um vice. E é bem provável que ele vá buscar esse vice no próprio Partido Novo, no partido dele. Como foi da vez passada, que ele pegou o Paulo Brandt, que sempre foi do PSDB e tinha passado para o Partido Novo. O Paulo Brandt, que chegou a ser até falado para ser o candidato do Márcio Lacerda à sua sucessão na Prefeitura de Belo Horizonte, né? E depois bandeou para o lado do Partido Novo e foi o vice-governador eleito, que não está mais no Partido Novo. E esse nome deve ser de Matheus Simões, que, na prática, já é quase um primeiro-ministro do governo de Romeu Zema. Romeu Zema, ele é um dos principais auxiliares do governador e pode ser, naturalmente, né, o seu vice, né? O Zema está com uma boa... as pesquisas o indicam como muito bem no interior, né? Perde aqui na cidade de Belo Horizonte para o Calil, que seria natural, né? Calil é o prefeito de Belo Horizonte, reeleito, né? Então, naturalmente, deve ter mais votos aqui do que o Zema. Mas o Zema, em termos de Estado, tem mais votos em todo o Estado de Minas Gerais. Olha, o ex-deputado José Santana de Vasconcelos, falou comigo outro dia, acaba de assumir a presidência do PL em Minas Gerais. Interessante, quem era o presidente do PL era o filho dele, o Bernardo Vasconcelos.
Ele e o filho dele saiu da presidência e entregou a presidência para o pai. José Santana de Vasconcelos foi deputado estadual durante muitos anos, era do antigo PSD, né? Foi do governo Israel Pinheiro, depois foi da Arena, era o partido que aglomerou a UDN e o PSD naquela época, com a extinção dos partidos antigos, partidos políticos. E assim ele foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal de vários mandatos, né? E agora assume a presidência do PL. Lembrar que o PL é o partido do presidente Bolsonaro em Minas Gerais. É o partido do presidente Bolsonaro no Brasil, né? E em Minas Gerais, quem vai comandar o partido nessas eleições é o José Santana de Vasconcelos. Uma grande figura da política de Minas, tem uma grande experiência, tem facilidade de conversar, porque isso é interessante, né? Política é a arte de conversar, é a arte de parlamentar com as pessoas. E o Zé Santana, ele tem essa experiência maravilhosa, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha, a mineração artesanal, popularmente conhecida como garimpo, ganhou um novo estímulo nessa semana com decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida foi recebida com críticas de ambientalistas por impulsionar uma indústria acusada de desmatamento, poluição e ataques a povos indígenas. O André Cristino é que conta essa história. André. O presidente Jair Bolsonaro lançou um plano para expandir a mineração de ouro na região amazônica. A medida foi recebida com críticas de ambientalistas por impulsionar uma indústria acusada de desmatamento, poluição e ataques a povos indígenas. Bolsonaro assinou um decreto que cria um programa de apoio à mineração artesanal, uma atividade polêmica conhecida como garimpo. A prática é legalizada no Brasil, desde que os mineradores tenham as licenças ambientais correspondentes e autorização para explorar determinadas terras. Mas, na prática, muitas fazendas não cumprem os regulamentos. O decreto pretende propor políticas públicas e estimular o desenvolvimento da mineração artesanal e em pequena escala, com vistas ao desenvolvimento sustentável regional e nacional. Segundo dados oficiais, a mineração destruiu um recorde de 125 quilômetros quadrados da Amazônia no ano passado, grande parte em reservas indígenas protegidas. O uso de mercúrio para separar o pó de ouro do solo também deixou poluição tóxica nos rios. O governo estima que existam 4.000 garimpeiros ilegais atuando em território indígena na Amazônia, mas ativistas apontam que o número é ainda maior. Promotores dizem que os garimpeiros ilegais têm ligação com o crime organizado e recentemente foram registrados confrontos sangrentos entre garimpeiros armados e grupos indígenas que se opõem a eles. Pois é, vocês lembram da figura do Major Curió, que tomava conta do maior garimpo que se teve notícia lá na região da Amazônia, né? Então, esse garimpo, chamado garimpo, ele é antigo, né? Os primeiros mineradores de Minas Gerais, aliás, nós temos esse nome Minas por causa das minas, que eram muitas aqui em nosso estado, e eles vinham para cá porque naquela época falava que o ouro era de aluvião, né? Você via praticamente o ouro, né, correndo nos rios, né? E só que tem que tirar todo o ouro, né? Foi muito ouro que foi embora do Brasil, naquela época do Brasil colônia, né? Prova que nós tínhamos que pagar o quinto do ouro, que era o quinto de tudo aquilo que produzíamos, né? Hoje, em termos de imposto, é muito mais do que o quinto, daquele quinto do ouro que teve até a Inconfidência Mineira por causa disso, né? Mas a atividade minerária é um negócio muito difícil, né? Nós temos a grande atividade feita pelas grandes empresas, né? E lembrar disso que os prefeitos aqui de Betim, dessa região onde passa o rio Paropeba, né, estão reclamando, né? Que o que está descendo com a chuva, não é simplesmente a água da chuva, está descendo também o minério. Parece que as empresas, né, quando começam a chover, elas abrem as suas comportas e deixam o resto do minério descer
e vai aquilo tudo para o rio. Se você vê hoje o rio Paropeba, na região do Brumadinho, qualquer coisa enche o rio, porque ele já está totalmente assoreado. E com esse produto que é o produto do minério. Infelizmente, você vê, por exemplo, as cheias, né? O que nós tivemos aí em Sabará nos últimos dias, lá na cidade de Raposo, é minério, é resto de minério que estão dentro das casas. Os caras estão limpando as casas, é praticamente resto de minério. Não é aquele barro que você tem, um barro normal de enxurrada, não. Infelizmente. Pois é. Olha aqui, o prefeito Alexandre Calil já mandou para a Câmara Municipal de Belo Horizonte o projeto propondo a diminuição, você tirar 20 centavos. O projeto dele propõe diminuir o preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. É uma coisa interessante, né? Quando nós temos todo mundo aumentando a passagem, porque aumenta a gasolina, aumenta óleo diesel, aumenta pneu, aumenta todos os insumos, né? Para se manter uma empresa de transporte. Outro dia mesmo, ontem mesmo, aconteceu lá no Barreiro, essa empresa aí, Transoeste, né? O ônibus dela parou na rua porque faltou petróleo, faltou óleo diesel. A empresa está passando por dificuldades, não é verdade? E aí o prefeito está mandando um projeto para diminuir a passagem, né? Você sabe que na época de eleição tudo é possível, né? Então o prefeito está querendo diminuir a passagem em 20 centavos, de R$ 4,50 para R$ 4,30, né? Para dar uma satisfação ao povo, etc. Tal. Mas, em contrapartida, ele quer assumir as despesas que a passagem gratuita proporciona para os empresários. Hoje está em torno de 13% o que os empresários gastam hoje com a passagem gratuita, os velhos e etc., né? É justamente isso, né? Você tem uma despesa hoje de 13% no cômputo geral de todas as empresas, né? Então o prefeito vai ter que chegar com dinheiro de 13%, fala-se em 10%, né? Naturalmente o pessoal das empresas diz que é 13%. Se você for computar todos os passageiros que andam de graça no ônibus, é 13% de tudo aquilo que a empresa teria que arrecadar. Então hoje a passagem gratuita, ela traz problemas para o transporte coletivo da cidade. É muita gente andando de transporte gratuito, né? Tem as pessoas mais velhas, que são muitas, né? Aliás, hoje tem empresas que estão usando os mais velhos para muitos serviços, como, por exemplo, pagamento em banco, né? Pagamento de coisas em banco. Por quê? Porque a pessoa mais velha não tem aquela... tem uma facilidade e uma possibilidade por ser mais velho, de ter uma fila menor, de ser atendido mais rápido, etc. E também porque não vai gastar dinheiro com ônibus, né? Ele anda de graça no ônibus. Então, alguém está pagando essa conta. E quem paga essa conta é o passageiro, né? É o passageiro que está pagando essa conta. E o prefeito, Alexandre Calil, quer pagar essa conta, que estaria em torno de 13%. Vamos ver o que vai dar, né? Se vai realmente resolver isso, né? Agora, um outro problema grave que está acontecendo no Estado é os professores estão falando em greve. Professor da rede estadual de ensino, eles estão falando em greve agora para março, né? E o sargento Rodrigues, que é o porta-voz das Forças de Segurança de Minas Gerais, também já está alertando ao governador Romeu Zema de que ele tem um compromisso com as Forças de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Polícia Penitenciária, né? Ele tem um compromisso com essas corporações de dar um aumento, né, de salário. Só que, presta bem atenção, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público, que recebem daquilo que o Estado arrecada, tem uma parte, um percentual que vai para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas e também para o Ministério Público. Esses 4 órgãos, Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, recebem o seu 12avos lá da arrecadação do Estado. Isso é automático. É claro que com o aumento da inflação e etc. tal, a arrecadação de Minas subiu. A arrecadação de Minas subindo, o que os órgãos arrecadam também, recebem
né, do governo do Estado também melhorou, né? E eles já estão pensando em fazer, eles chamam de revisão geral de vencimentos, é uma revisão. Não é um aumento, eles não colocam a palavra reajuste, não. Revisão geral de vencimentos. Então, vai ter aumento para o Tribunal de Justiça, para funcionário e para magistrado, vai ter aumento para o pessoal do Ministério Público, vai ter aumento para o pessoal do Tribunal de Contas, vai ter aumento para o funcionário da Assembleia Legislativa. E os funcionários do governo do Estado? Os professores, policiais, todo mundo quer, né? Os professores já estão dando aí, querem receber o que o Bolsonaro colocou a batata quente na mão de prefeitos e governadores, né? Que aumentou o salário dos professores em termos nacionais, né? O piso salarial dos professores, né? Todo mundo quer o piso, né? Então, agora tá difícil, né? O governador Romeu Zema vai ter que ser... ele inclusive já disse que se a Assembleia Legislativa votar a reforma fiscal que ele está pedindo, né? Até porque ele precisa fazer um acordo da dívida de Minas, fazer um novo acordo da dívida de Minas, que é muito grande, né, com o governo federal, ele precisa desse acordo para depois dar aumento para os funcionários. Então ele está deixando também nas mãos da Assembleia uma outra batata quente. Ou vocês resolvem o meu problema de reforma que está aí, reforma fiscal que está aí, que eu preciso dela, ou não vai ter aumento. Aí entrega para a Assembleia, você, ó, se vocês não estão tendo aumento, por cá a Assembleia Legislativa não vota o projeto que eu deixei lá. Então, esse é o grande problema que nós vamos enfrentar agora, nesses próximos dias aqui em Minas Gerais, né? Aí você vai ver, isso estoura nas prefeituras, além do governo do Estado, vai estourar nas prefeituras também. Que toda a força de segurança que hoje toda a prefeitura tem guarda municipal, tem pessoal que trabalha com segurança de trânsito e etc. Então, né, todo mundo vai ter que despender um pouquinho de dinheiro. É claro que todo mundo recebe mais um pouquinho e vai ter que repassar esse dinheiro em forma de reajuste salarial. Vamos ver para crer, né? Como São Tomé, né? Amanhã a gente volta.